Paz e graça, irmãos. Chegamos a mais um livro da Bíblia, livro de número 63, mais uma carta, a carta do apóstolo João, a sua segunda carta, o mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu a sua primeira carta também, é o João que escreveu a segunda epístola que leva o seu nome. É apenas um capítulo, em 5 minutos você faz uma leitura completa dessa carta. É uma carta que tem por objetivo fazer um alerta aos cristãos. Ele se dirige aqui à senhora eleita. Essa senhora eleita aqui pode ser tanto uma senhora literal mesmo, né? uma mulher que tenha filhos, e ele também pode estar fazendo uma referência à igreja. Aqui falando de uma forma um pouco simbólica, né? Ele diz assim: o presbítero, a senhora eleita. Quando ele se identifica como presbítero, presbítero é o termo grego para ancião. Ancião era aquele que governava, que pastoreava, que administrava a igreja de Deus. Ele diz: a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. E por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Perceba, nos 3 primeiros versículos aqui, ele usa a palavra verdade 4 vezes. Na verdade, ainda tem mais uma vez aqui, os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Ele enfatiza a verdade aqui porque a verdade do Evangelho estava em xeque. Muitos falsos mestres estavam andando lá de casa em casa, batendo de porta em porta, tentando trazer uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho. E qual era a mensagem? Que Jesus não havia vindo num corpo físico. Então ele continua combatendo aquilo que ele combateu também na sua primeira carta, que era o gnosticismo, que tentava dizer que Jesus não tinha vindo em carne. E qual é a implicação disso? Se Jesus ele não veio em carne e osso, o seu sacrifício não valeu de nada. Jesus ele foi homem e foi Deus. Existem algumas seitas por aí, inclusive dessas, que batem de porta em porta, que não aceitam que Jesus ele é o Filho de Deus e que ele teve um corpo físico, mas que ele também era 100% Deus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. E ele morreu como homem, derramou seu sangue pelos nossos pecados, para que através dele nós tivéssemos a redenção e os nossos pecados perdoados. Então, essa é a verdade do Evangelho. Ele coloca o amor e a verdade em pé de igualdade, porque não existe evangelho só do amor. Não existe evangelho que seja só amor. O Evangelho ele é amor e verdade. Então, ele fala desses 2 princípios aqui. E aí, ele fala que esse amor, no versículo 6, e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Quem diz que ama a Deus precisa também guardar os seus mandamentos, porque a prova do nosso amor para com Deus é se nós guardamos os seus mandamentos, se nós nos amamos uns aos outros, se nós amamos a Deus acima de todas as coisas e se nós seguimos as suas orientações. Isso faz com que a gente prove o nosso amor para com Deus, se a gente segue os seus mandamentos. E quais são os seus mandamentos? Tudo aquilo que ele ensinou nos evangelhos e também através dos apóstolos, nas cartas, nas epístolas. E ele fala do perigo de receber as pessoas que trazem essa falsa doutrina, os falsos mestres. Ele fala o seguinte: olha, nem saudeis com as boas-vindas a estas pessoas. Pelo contrário, vocês não podem receber, não podem ter comunhão com essas pessoas, para que você não se torne cúmplice das suas más obras. E ele fala isso no versículo 10 e 11. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Então, irmãos, não é ser mal educado você não receber, por exemplo, uma seita que vem aí trazendo um outro evangelho. A Bíblia fala para você não receber, para você não dar as boas-vindas
a falsos ensinamentos, que você não permita que entre na sua casa falsos ensinamentos que vai desviar você da verdade do Evangelho. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta a permanecermos na verdade. É uma rápida carta de apenas 13 versículos que ele dá essa orientação aqui para os irmãos. É o João já velhinho, preocupado com a igreja de Deus. Então, que nós possamos reter a palavra, nos aprofundarmos na palavra, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus para o nosso ensino, para a nossa instrução e para que a gente não seja enganado com as falsas doutrinas que têm surgido por aí. Que Deus te abençoe e até a próxima.